Nunca pensei que seria o cara cuja esposa abandona ele e a filha pequena. Naquela sexta-feira à noite, quando ela saiu para uma festa, naquele vestido preto apertado, algo em seus olhos me disse que tudo estava prestes a mudar. Decidi ignorá-la completamente. Sem ligações. Sem mensagens. Mas quando ela apareceu na nossa porta na manhã seguinte, desgrenhada e cheirando a colônia de outro homem, eu sabia que tinha duas opções. Desista ou levante-se. Minha filha merecia um pai que lutasse por ela, custasse o que custasse. Meu nome é Alan Parker. Tenho 39 anos, sou dentista e tenho consultório próprio no subúrbio de Chicago. Há 3 anos, eu achava que tinha tudo. Uma carreira de sucesso, uma linda esposa e uma casa em um bairro com boas escolas e gramados bem cuidados. Quando Amber me contou que estava grávida, foi como se a última peça do quebra-cabeça estivesse se encaixando. Eu estava pronto para ser pai, pronto para construir a família que sempre quis. O nascimento da Lily foi o dia mais feliz da minha vida. Segurando aquele pequeno bebê nos braços, jurei que moveria montanhas para protegê-la. Dediquei-me à paternidade, aprendendo a trocar fraldas, acordando para amamentá-la à meia-noite, levando-a para passear no carrinho para dar tempo a Amber de descansar. Mas, em algum momento, meu casamento começou a mudar. Começou com pequenas coisas. Amber se distanciava, se afastava quando eu tentava segurá-la, suspirava pesadamente quando Lily chorava, como se a maternidade fosse um fardo para o qual ela não havia se comprometido. Eu dizia a mim mesma que era apenas um período de adaptação, que assim que encontrássemos nosso ritmo como pais, as coisas voltariam ao normal. Naquela sexta-feira à noite, cheguei em casa mais cedo do que de costume, planejando surpreender Amber com comida para a viagem do seu restaurante tailandês favorito. Em vez disso, ela me surpreendeu. Vou à festa da Tracy hoje à noite, anunciou ela, já usando um vestido preto justo que eu não via há anos. Festa da Tracy? Você nunca mencionou festa nenhuma, eu disse, largando as sacolas de comida enquanto Lily se aproximava para abraçar minhas pernas. Amber deu de ombros, aplicando outra camada de batom no espelho do corredor. Surgiu de última hora. Preciso de um descanso, Alan. Fiquei confinada com ela a semana toda. Ela acenou com a cabeça na direção de Lily, sem olhar para a filha. Não acho que seja uma boa ideia, eu disse com firmeza. Não tivemos tempo para a família a semana toda, e eu esperava que pudéssemos. Eu vou, quer você goste ou não. Ela me interrompeu, pegando a bolsa. Não espere acordada. Fiquei ali, atordoada, enquanto ela saía pela porta sem nem dar um beijo de despedida na Lily. Senti um frio na barriga enquanto a observava entrar no carro, pela janela. A maneira confiante com que ela olhou para o reflexo uma última vez. O sorriso que brincava em seus lábios. Não para mim. Não para nossa filha, mas para outra pessoa. Vai lá. Lily puxou minha calça, alheia ao fato de que sua mãe tinha acabado de sair da nossa noite em família sem pensar 2 vezes. Peguei-a no colo, forçando um sorriso. Parece que seremos só você e eu hoje à noite, princesa. Que tal um pouco de macarrão e um filme da Disney? Mas, mesmo enquanto eu preparava o jantar, minha mente voltava à saída arrogante da Amber. Minha esposa foi a uma festa sabendo que eu era contra. E, de alguma forma, eu sabia que nosso casamento nunca mais seria o mesmo. Depois que Amber foi embora, a casa ficou estranhamente silenciosa, apesar do filme da Lily na Disney estar passando ao fundo. Tentei me concentrar na minha filha, construindo um forte com almofadas do sofá e fingindo estar completamente envolvida e paralisada pela 100ª vez. Mas minha mente continuava vagando para Amber, me perguntando onde ela realmente estava e com quem estava. Tchau. Mais macarrão, exigiu Lily, estendendo sua tigela de plástico de princesa. Já vou, querida. Respondi, grata pela distração. Às 8 horas, Lily já estava de banho tomado e de pijama. Li sua história favorita para dormir 2 vezes antes que suas pálpebras finalmente fechassem. Beijando sua testa, aconcheguei-a e acendi uma luz noturna que projetava estrelas no teto. Durma bem, princesa. Sussurrei, sentindo uma onda feroz de proteção.
Independentemente do que acontecesse com Amber, eu garantiria que Lily estivesse segura e amada. Com minha filha dormindo, não havia nada que impedisse meus pensamentos de vagarem por território perigoso. Andei de um lado para o outro na sala, checando meu celular a cada poucos minutos, mesmo tendo decidido não ligar ou enviar mensagens para Amber. Eu não lhe daria a satisfação de saber o quanto eu estava preocupado. Às 11, servi-me 2 dedos de uísque e afundei no sofá. Nossa foto de casamento me encarava da lareira, Amber de branco, me olhando como se eu fosse o seu mundo inteiro. Quando isso mudou? Quando eu me tornei uma preocupação secundária no meu próprio casamento. Rolei as mensagens de texto recentes, procurando pistas. As mensagens de Amber ficaram mais curtas, menos carinhosas. Trabalhar até tarde se tornou uma desculpa frequente. Cansada demais era sua resposta padrão quando sugere que saíssemos. Algo clicou na minha cabeça, uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Num palpite, entrei na nossa conta de celular compartilhada. Minha mão tremia levemente quando abri o histórico de chamadas. Lá estava. Dezenas de chamadas também, e do mesmo número. Às vezes, tarde da noite, quando ela dizia estar dormindo ao meu lado. A ligação mais recente que recebi foi hoje, pouco antes de ela anunciar seus planos de sair. Não reconheci o número, mas salvei no meu celular. Craig. Dei um nome ao interlocutor anônimo, dando um nome ao pavor sem nome que eu vinha sentindo. O uísque desceu pela minha garganta enquanto eu considerava minhas opções. Eu poderia confrontá-la hoje à noite, quando ela chegasse em casa. Eu poderia ligar para o número e descobrir quem estava do outro lado da linha. Eu poderia fingir que não sabia de nada e reunir mais provas. No fim, decidi esperar. Precisava ser estratégico, pensar no que era melhor para Lily. Acusar alguém sem provas concretas não ajudaria ninguém. Devo ter adormecido no sofá, porque a próxima coisa que percebi foi a luz do sol entrando pelas janelas, e Lily estava me chamando do quarto dela. Olhei meu celular, 6h45. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida e nenhuma Amber. Decidi ali mesmo que a ignoraria completamente quando ela finalmente decidisse voltar para casa. Sem perguntas, sem discussões, nada. Tirei Lily do berço, tentando esconder minha raiva com um sorriso. Vamos fazer panquecas, princesa, sugeri, e seu rosto se iluminou. Mas, enquanto eu misturava a massa e despejava círculos perfeitos na chapa, minha mente corria, calculando quanto tempo fazia desde que minha esposa se dera ao trabalho de voltar para casa, para a família. Eu estava virando panquecas para o ajudante da Lily, quando ouvi a porta da frente se abrir. Eram 7h38, de acordo com o relógio do micro-ondas. O rosto de Lily se iluminou com o som. Mamãe! Ela gritou, saltando do assento elevatório. Mantive o foco na chapa, de costas para a porta. O som de saltos batendo na madeira se aproximava da cozinha. Bom dia, disse Amber, com a voz artificialmente animada. Ela cheirava a álcool, cigarro e perfume que não era dela. Seu vestido estava amassado, sua maquiagem borrada. Eu não respondi, nem olhei para ela. Em vez disso, transferi cuidadosamente a panqueca para o prato de princesa da Lily e a coloquei em frente à cadeira vazia da nossa filha. Lily! Venha terminar o seu café da manhã, eu disse calmamente. Ellen! Amber parecia confusa com o meu silêncio. O que houve com você? Ocupei-me lavando a tigela, ainda me recusando a encará-la. Pelo canto do olho, pude vê-la cambaleando levemente. Ela não estava só de ressaca, ainda estava bêbada. Mamãe, panquecas! Lily puxou o vestido de Amber, mas Amber mal olhou para ela. Agora não, querida. A mamãe está cansada. Ela passou pela nossa filha e foi em direção à cafeteira. Foi então que notei uma marca em seu pescoço. Um chupão inconfundível, mal disfarçado pelo cabelo desgrenhado. Algo frio e duro se instalou no meu peito. Eu suspeitava de um caso emocional, mas aquela era uma evidência física que eu não podia ignorar. Isso ajuda! Lily lutava para voltar a sentar na cadeira. Sequei as mãos e a levantei, prendendo-a no assento elevatório.
A domesticidade do momento contrastava fortemente com a traição que sentia ao estar ali na minha cozinha. Você vai mesmo me ignorar? Perguntou Amber, batendo a caneca de café no chão. Qual é o seu problema? Finalmente me virei para encará-la, mantendo a voz baixa e firme pelo bem da Lily. Onde você esteve a noite toda? Eu disse que ia à festa da Tracy. Ela explodiu. E você não podia mandar uma única mensagem para me avisar que não voltaria para casa. Meu tom de voz permaneceu calmo, controlado. Eu não perderia a compostura na frente da minha filha. Não haja como se eu fosse uma adolescente com toque de recolher, ela zombou. Sou adulta. Não preciso da sua permissão. Você também é mãe, respondi, acenando para Lily, que massacrava alegremente sua panqueca. Você esqueceu dessa parte. Amber revirou os olhos. Preciso de um banho. Ela se virou para sair, mas parou na porta. E, a propósito, eu não gosto de ser tratada assim na minha própria casa. Na sua casa. Não consegui conter o riso. Quando foi a última vez que você realmente agiu como se esta fosse sua casa? Ou como se fossemos sua família? Ela não respondeu, apenas foi pisando duro em direção ao nosso quarto. Ouvi o chuveiro ligar um instante depois. Sentei-me ao lado da Lily e a ajudei a cortar a panqueca em pedaços menores. Bom trabalho, princesa. O papai está orgulhoso de você. Eu tinha algumas decisões difíceis a tomar, mas ver o sorriso da minha filhinha me lembrou o que realmente estava em jogo. Independentemente do que acontecesse a seguir, eu garantiria que Lily estivesse protegida das consequências. Não confrontei Amber sobre o chupão ou os registros telefônicos. Ainda não. Em vez disso, passei a manhã com Lily no parque enquanto Amber dormia para recuperar da noite fora. Paciência estratégica sempre me serviu bem em negociações comerciais. Agora eu estava aplicando isso ao meu casamento em ruínas. Quando voltamos para casa por volta do meio-dia, coloquei Lily para tirar uma soneca e fui para o meu escritório, trancando a porta. Precisava ver o que mais poderia descobrir antes de confrontar Amber. O laptop dela ainda estava no balcão da cozinha, onde ela o deixará no dia anterior. Hesitei por um instante antes de abri-lo. A tela voltou à vida sem precisar de senha. Amber sempre foi descuidada com a segurança. Seu e-mail ainda estava conectado. Cliquei na pasta de mensagens enviadas, procurando por algo suspeito, e lá estava. Dezenas de e-mails para o Craig no ano passado. Cliquei em um de uma semana atrás. O último fim de semana foi incrível. O assunto dizia: abri com o coração disparado. O conteúdo era pior do que eu imaginava. Detalhes explícitos do fim de semana que passaram juntos em um hotel enquanto eu participava de uma conferência odontológica. Planos para encontros futuros. Uma foto deles juntos, ela sentada no colo dele, ambos sorrindo para a câmera. Eu me senti fisicamente mal. Não foi apenas uma aventura, nem um erro. Era um relacionamento sério que vinha acontecendo bem debaixo do meu nariz há um ano, desde que Lily tinha apenas um ano. O que você está fazendo? Olhei para cima e encontrei Amber parada na porta, com o rosto pálido ao perceber o que eu estava vendo. Há quanto tempo? Perguntei, com a voz surpreendentemente firme, apesar da tempestade que me assolava. Ela suspirou, sem nem se dar ao trabalho de negar. Importa? Um ano, Amber? Você o vê desde que Lily era um bebê. Levantei-me e fechei o laptop com um clique decisivo. Não planejei, disse ela, cruzando os braços defensivamente, mas você estava sempre ocupado com o trabalho ou com a Lily. Craig, ele me faz sentir viva. E eu te faço sentir o quê? Presa. Apontei para nossa casa, aquela que eu trabalhei duro para construir. Sim, presa. Sua voz se elevou, e imediatamente olhei para o quarto de Lily. Eu nunca quis ser apenas mãe e esposa. Não me inscrevi para ficar presa em casa enquanto você tem uma carreira e uma identidade. Você escolheu ficar em casa, lembrei-a. Apoiei sua decisão. Ofereci-me para ajudar a encontrar uma creche para você poder voltar a trabalhar. Eu não queria ajuda. Eu queria. Ela parou de falar, desviando o olhar.
O quê? O que você queria que valesse a pena destruir nossa família? Liberdade, ela sussurrou. Eu quero liberdade. Olhei para aquele estranho com o rosto da minha esposa e percebi que a mulher com quem me casei já tinha ido embora há muito tempo. Se é que ela realmente existiu. Saiam daqui, eu disse baixinho. O quê? Saiam daqui. Agora. Não me importa para onde você vá, mas você não pode ficar aqui. Os olhos de Amber se arregalaram em choque. Ela claramente não esperava que eu assumisse o controle daquele jeito. Você não pode me expulsar da minha própria casa. Observe. Respondi com a voz firme. Amber me encarou como se eu tivesse nascido com uma segunda cabeça. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério na minha vida. Respondi, cruzando os braços. Ou você vai embora agora, ou eu ligo para os meus pais buscarem a Lily, e aí a gente pode resolver isso de verdade. A escolha é sua. Ela deve ter visto a determinação nos meus olhos, porque sua postura desafiadora vacilou. Preciso arrumar algumas coisas. Seja rápido. Enquanto Amber enfiava as roupas na mala, dei uma olhada em Lily. Ela ainda dormia profundamente, felizmente alheia ao fato de que seu mundo estava desmoronando. Acariciei sua bochecha macia, jurando novamente que a protegeria de qualquer coisa que viesse a seguir. Quando voltei para o nosso quarto, Amber estava fechando o zíper da mala. Para onde você vai? Perguntei, não por preocupação, mas por praticidade. Da Tracy. Ela murmurou, sem me olhar nos olhos. Não minta mais para mim. Eu disse baixinho. Nós dois sabemos que você vai até ele. Ela suspirou, colocando a bolsa no ombro. Tudo bem. Sim, vou para a casa do Craig. A confirmação torceu a faca ainda mais, mas mantive o rosto neutro. Ligarei para o meu advogado amanhã. Não volte aqui até termos um acordo formal de separação. E a Lily? Perguntou ela, em voz baixa. E ela? Agora você se importa. As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia. Ela ainda é minha filha. Um fato que você parece lembrar apenas quando é conveniente. Retruquei. Mas vamos combinar as visitas por meio dos nossos advogados. Os olhos de Amber se encheram de lágrimas, mas eu não conseguia dizer se eram genuínas ou se era só mais uma manipulação. Eu nunca quis te machucar, Alan. Mesmo assim, você fez essa escolha todos os dias durante um ano. Eu respondi. Ações têm consequências, Amber. Está na hora de você encarar as suas. Ela sentiu lentamente e saiu do quarto, passando por mim. Segui-a até a porta da frente, observando-a hesitar uma última vez. Você não vai me perguntar por quê, sussurrou ela. Qualquer motivo seria suficiente, perguntei. Ela não respondeu, apenas se virou e saiu pela porta. Observei pela janela enquanto ela colocava a mala no carro e ia embora, sentindo-se estranhamente vazia. A casa ficou estranhamente silenciosa depois que ela se foi. Comecei metodicamente a recolher os pertences restantes de Amber, colocando-os em um grande saco de lixo. Maquiagem do banheiro, livros do criado mudo, a foto emoldurada de nós dois em lua de mel. Cada item parecia pertencer a uma vida diferente, uma versão diferente de nós que não existia mais. Enquanto trabalhava, avistei a foto do casamento dela. Éramos tão felizes naquela época, ou pelo menos era o que eu pensava. Será que ela realmente me amou? Ou será que eu fui conveniente, confiável, um bom provedor, mas, no fim das contas, não empolgante o suficiente? Eu estava na metade da limpeza do armário dela quando Lily acordou do cochilo. Seu pai sonolento do monitor me trouxe de volta à realidade. Minha filha precisava de mim. Todo o resto, a traição, a raiva, o coração partido, teriam que esperar. Larguei o saco de lixo e fui buscar minha filhinha, forçando um sorriso no rosto. Ei, princesa, você tirou uma boa soneca? Enquanto a pegava no colo, sua confiança inocente me tranquilizou. De um jeito ou de outro, nós superaríamos isso. Liguei para o meu advogado, David, logo cedo na segunda-feira de manhã,
enquanto Lily estava entretida com seu desenho animado favorito. Preciso de um processo de divórcio, eu disse quando ele atendeu, as palavras soando estranhas na minha boca. Sinto muito por isso. Alan, respondeu David. Você pode vir ao escritório hoje à tarde para discutirmos os detalhes? Combinei de deixar a Lily com a minha mãe, grato por meus pais morarem perto. Mamãe não fez perguntas quando liguei, apenas disse para trazê-la quando precisar. Depois de desligar, segui a rotina matinal no piloto automático. Café da manhã para Lily, vesti-la, arrumar seus brinquedos favoritos para a visita à vovó. O tempo todo, meu telefone permaneceu mudo. Nenhuma ligação ou mensagem de Amber perguntando sobre a filha. Deixei Lily na casa dos meus pais, dando-lhe abraços extras e prometendo buscá-la em breve. Minha mãe me observava com olhos preocupados. Alan, o que está acontecendo? Cadê a Amber? Ela foi embora. Eu disse simplesmente, vou me encontrar com o David esta tarde para dar início ao processo de divórcio. Os olhos da mamãe se arregalaram, mas ela assentiu, apertando meu braço. Estamos aqui para você e a Lily. No que precisarem. Obrigada, mãe. Sussurrei, com a voz embargada. O escritório do David ficava num prédio elegante no centro da cidade. Sentei-me à sua frente, descrevendo a situação em termos clínicos. O caso de 1 ano, as evidências, a partida de Amber. Quero a custódia total de Lily, disse com firmeza. David assentiu, tomando notas. Considerando o abandono da casa da família e as evidências do caso, temos um caso forte. Mas essas coisas podem ficar complicadas. Você está preparado para isso? Farei o que for preciso para proteger minha filha. Respondi sem hesitar. E a casa? Junte os bens. Ela pode ficar com o carro em um acordo justo, eu disse. Mas eu quero ficar com a casa para a estabilidade da Lily. Passamos a hora seguinte discutindo os detalhes. Declarações financeiras, acordos de custódia, divisão de bens. Quando saí, os papéis do divórcio estavam sendo preparados e um plano claro já estava em vigor. No caminho para a casa dos meus pais, liguei para meu melhor amigo, Kevin. Ele atendeu no segundo toque. E aí, cara, tudo bem? A Amber está me traindo, eu disse sem rodeios. Há 1 ano. Ela se mudou ontem, e eu estou pedindo divórcio. A linha ficou muda antes que Kevin finalmente falasse. Meu Deus, Alan. Sinto muito. Precisa de alguma coisa? Quer que eu vá aí? Talvez amanhã, respondi. Hoje à noite. Só preciso ficar com a Lily. Você é um bom pai, disse o Kevin. Não se esqueça disso enquanto estiver lidando com toda essa outra porcaria. Suas palavras me atingiram profundamente. Um bom pai. Era nisso que eu precisava me concentrar agora. Sendo o melhor pai que eu poderia ser para Lily, independentemente do que acontecesse entre a Amber e eu. Ao estacionar na casa dos meus pais, vi o rosto da Lily na janela, iluminando-se ao avistar meu carro. Apesar de tudo, sorri. Valia a pena lutar por ela. 2 dias depois que Amber foi embora, decidi buscar respostas de alguém que sabia a verdade o tempo todo. Com Lily na casa dos meus pais novamente, dirigi até o apartamento de luxo da Tracy. Eu não a avisei que estava chegando. Quando ela abriu a porta, seu rosto se fechou. Alan, eu não estava esperando você. Posso entrar? Perguntei. Meu tom de voz deixou claro que não era bem uma pergunta. Tracy deu um passo para o lado, alisando o cabelo nervosamente. A sala de estar dela era impecável. Linhas retas e móveis modernos. Nada como o aconchego caótico de uma casa com uma criança pequena. Há quanto tempo você sabe? Perguntei, sem me preocupar com gentilezas. Ela afundou no sofá de couro branco. Sobre o Craig? Não sei. Não minta para mim, Tracy, interrompi, permanecendo de pé. Amber se foi. O casamento acabou. Eu só quero a verdade. Algo na minha expressão deve tê-la convencido. Ela suspirou, ombros caídos.
Desde o começo. Cerca de 1 ano atrás. A confirmação foi um golpe duro, mesmo eu já esperando. E você a ajudou a encobrir isso? Ela é minha amiga, disse Tracy, na defensiva. Eu não queria me envolver nos seus problemas conjugais. Você se envolveu no momento em que se tornou o álibi dela. Eu apontei. Toda vez que ela dizia que estava com você. Ela estava mesmo? Tracy desviou o olhar. Com Craig, geralmente no apartamento dele. Às vezes, em hotéis. Andei de um lado para o outro pelo chão imaculado, processando a situação. Ela alguma vez falou sobre o porquê? Foi algo que eu fiz ou não fiz? Não foi por sua causa, Tracy disse baixinho. Depois que Lily nasceu, Amber se sentiu presa. Ela disse que a maternidade não era o que ela esperava. Craig representava liberdade. Emoção. E a Lily? Ela mencionou a nossa filha quando planejava essas escapadelas românticas. O silêncio da Tracy foi resposta suficiente. Sabe o que é irônico? Eu ri amargamente. Era eu quem acordava com a Lily à noite. Fui eu quem chegou em casa mais cedo para dar um descanso a Amber. Fiz de tudo para facilitar a maternidade para ela. E ela me retribuiu abandonando nós duas. Ela não é má pessoa, Alan, disse Tracy, com a voz fraca. Ela é só egoísta. Sempre foi. E você decidiu que a lealdade à sua amiga egoísta era mais importante do que a vida familiar estável de uma criança inocente. Eu disse, com a decepção clara na voz. Você é tão cúmplice nisso quanto ela. Tracy teve a decência de parecer envergonhada. O que você vai fazer agora? Criar minha filha, respondi simplesmente. Todo o resto é secundário. Quando me virei para sair, Tracy me chamou. Ela vai ficar com ele, sabia? Estão falando em se mudar para Seattle. Uma pausa na porta, absorvendo essa traição final. Amber possivelmente se mudando para o outro lado do país, longe da filha. Então acho que precisaremos discutir sobre visitas à distância. Se ela realmente quiser. Voltando para casa. Senti uma estranha sensação de clareza. A raiva ainda estava lá, mas agora eu tinha contexto. Não se tratava de eu fracassar como marido. Tratava-se de Amber fracassar como esposa e mãe. Escolhas que ela havia feito muito antes de eu descobrir a verdade. Uma semana depois, recebi uma mensagem da Amber pedindo para nos encontrarmos. Foi o primeiro contato desde que ela tinha ido embora. Parte de mim queria ignorar. Deixar que nossos advogados cuidassem de tudo. Mas eu sabia que precisávamos de um desfecho. Escolhi uma cafeteria no centro da cidade. Um local neutro com presença pública suficiente para manter a civilidade. Cheguei cedo e reservei uma mesa no canto, onde não seríamos ouvidos. Amber chegou 10 minutos atrasada. Ela parecia diferente, de alguma forma. Cabelo recém-arrumado. Roupas novas. Uma confiança em seus passos que faltava nos últimos meses. A transformação doeu. Ela parecia mais feliz agora que estava livre de nós. Obrigada por me receber, disse ela, sentando-se na cadeira à minha frente. O que você quer, Amber? Perguntei, pulando a conversa fiada. Ela colocou as mãos espalmadas sobre a mesa. Tenho pensado na nossa situação. Na Lily. Agora você está pensando na Lily? Não consegui conter o tom de voz. Já faz uma semana e você não ligou nenhuma vez para saber como ela estava. A Amber teve a gentileza de parecer desconfortável. Eu precisava de um tempo para resolver as coisas. Enquanto sua filha de 2 anos se perguntava para onde a mãe foi, eu terminei. Isso não é justo. Nada disso é justo, especialmente com a Lily. Inclinei-me para a frente. Mas não vim aqui para repetir isso. O que você quer? Amber respirou fundo. Craig e eu vamos nos mudar para Seattle no mês que vem. A empresa dele vai transferi-lo. Mesmo com o aviso da Tracy, a confirmação foi como um soco no estômago. E a Lily? Qual é o seu plano? É por isso que eu queria conversar, disse ela, com a voz mais suave.
Acho que seria melhor se ela ficasse com você. Em tempo integral. Olhei para ela, atordoado com o abandono casual da nossa filha. Você vai abrir mão da custódia? Simples assim. Não vai desistir. Ela corrigiu rapidamente. Eu ainda a veria nos feriados, no verão. Mas o apartamento do Craig não está preparado para uma criança. E com nós dois trabalhando em tempo integral. Ela parou de falar, talvez percebendo quão vazias suas desculpas soavam. Então você está escolhendo ele em vez da sua filha, eu disse, sem rodeios. Estou escolhendo o que é melhor para todos. Ela retrucou. Lily está feliz com você. Você é um bom pai, Alan. Melhor do que eu fui como mãe. A admissão deveria ter sido vingativa. Mas isso só me deixou triste pela minha filha, que merecia mais. Vou pedir ao meu advogado para redigir o acordo de custódia, eu disse. Mas entenda isso. Se você se afastar da Lily agora, não espere voltar para a vida dela quando for conveniente para você. Ela não é uma responsabilidade de meio período. Amber assentiu. Olhos baixos. Sei que você não acredita em mim. Mas eu a amo. Amar é um verbo. Amber. Respondi, levantando-me para ir embora. É algo que você faz, não apenas algo que você sente. Lembre-se disso. Ao sair, senti uma estranha mistura de raiva e alívio. A mulher com quem eu havia me casado realmente se fora. Substituída por alguém que eu mal reconhecia. Mas pelo menos agora eu sabia exatamente onde estávamos. E o que eu precisava fazer para proteger minha filha. 3 meses depois que Amber foi embora, nosso divórcio foi finalizado. Os termos eram claros. Recebi a guarda total de Lily, com Amber tendo direito a visitas durante as férias e 2 semanas no verão. Ela não contestou nada. Ansiosa para começar sua nova vida em Seattle com Craig. A casa parecia diferente agora. De certa forma, mais leve. Apesar de estar cheia de brinquedos da criança e do caos constante da vida de mãe solteira. Eu tinha redecorado tudo. Substituindo os móveis formais da sala de estar por peças mais adequadas para uma criança brincalhona de 2 anos. Os toques femininos de Amber tinham desaparecido. As paredes agora adornadas com as obras de arte da Lily e fotos das nossas aventuras juntas. Você fez um ótimo trabalho aqui, disse Kevin certa noite, enquanto tomávamos cerveja no deck dos fundos. Lily estava dormindo no andar de cima. Monitorada pela câmera de bebê na mesa entre nós. Não tem sido fácil, admiti. Ver o pôr do sol pintar o céu de laranja. Mas estamos encontrando nosso ritmo. Kevin assentiu, pensativo. Você teve notícias dela? Ela liga para Lily uma vez por semana, eu disse. As conversas duram cerca de 5 minutos, antes que Lily perca o interesse. Não posso culpá-la. É difícil manter um relacionamento pelo FaceTime nessa idade. E a mudança para Seattle? Eles já estão instalados. Ela enviou fotos do novo apartamento. Tudo moderno e elegante. Definitivamente não é adequado para crianças. Dei um longo gole na minha cerveja. É para o meu bem. Lily precisa de estabilidade. Não de uma mãe que a veja como um acessório para pegar e descartar quando quiser. Você é um bom pai, Alan. Kevin disse, ecoando palavras que eu já tinha ouvido de muitos desde que me tornei pai solteiro. Lily tem sorte de ter você. Depois que Kevin foi embora, fui ver como Lily estava. Observando-a dormir tranquilamente. Agarrando seu elefante de pelúcia favorito. Às vezes eu me perguntava se ela ainda sentia falta da Amber. Se ela se lembrasse da mãe que se afastara tão facilmente. Aos 2 anos, as lembranças eram fugazes. Impressões em vez de lembranças concretas. Talvez isso tenha sido uma bênção. Eu tinha voltado a namorar recentemente. Nada sério. Apenas um café ou jantar enquanto meus pais cuidavam da Lily. A doutora Raquel Chun, uma pediatra que conheci em um congresso de odontologia, tinha despertado meu interesse.
Ela entendia as exigências da minha agenda, a primazia de Lily na minha vida. E parecia genuinamente encantado pela minha filha quando finalmente se conheceram. Sentada na beira da cama de Lily, afastei delicadamente a testa curvada dela. Nós vamos ficar bem, princesa. Sussurrei uma promessa para ela e para mim mesma. O caminho à frente não seria fácil. Mas, pela primeira vez desde a traição de Amber, me senti verdadeiramente esperançosa quanto ao nosso futuro. Não estávamos apenas sobrevivendo. Estávamos construindo algo novo. Uma família de dois, mais completa em todos os sentidos que importavam. Um ano após o divórcio, eu estava no nosso quintal observando Lily perseguir bolhas na grama. Seu riso enchia o ar. Ela havia crescido tanto. Seu vocabulário se expandia a cada dia. Sua personalidade desabrochava em uma deliciosa mistura de curiosidade e determinação. Papai, olha! Ela chamou, apontando para uma grande bolha flutuando acima de sua cabeça. É tão lindo! Com certeza, querido. Respondi, tirando uma foto com o celular. Eu tinha o hábito de documentar esses momentos comuns, valorizando a alegria simples das descobertas da minha filha. Raquel se juntou a nós, carregando uma bandeja de limonada. Quem está com sede? Perguntou ela, colocando-a na mesa do pátio. Lily correu até nós, com as bochechas coradas de excitação. Mimi, enquanto Raquel a ajudava com a xícara, fiquei maravilhada com a naturalidade com que elas interagiam. Depois de 6 meses de namoro, Raquel havia se tornado uma presença constante em nossas vidas. Seu carinho e paciência conquistaram Lily completamente. Meu celular vibrou com uma mensagem da Amber. O voo pousa amanhã às 2. Ainda pode me buscar? Era a primeira visita dela desde que se mudou para Seattle. O acordo de custódia lhe dava direito a uma semana com Lily, embora eu tivesse insistido que a visita acontecesse na minha casa para minimizar a interrupção da rotina da nossa filha. Surpreendentemente, Amber concordou sem discutir. Está tudo bem? Perguntou Raquel, notando minha expressão. Informações do voo da Amber? Expliquei. Ela chega amanhã. Raquel apertou minha mão. Já conversamos sobre isso. É bom para Lily ter a mãe em sua vida, mesmo que de forma limitada. A compreensão dela foi um dos muitos motivos pelos quais me apaixonei por ela. Raquel nunca se sentiu ameaçada pela existência de Amber. Ela sabia que seu lugar em nossas vidas estava garantido. Mais tarde naquela noite, depois de colocar Lily na cama, me peguei refletindo sobre a jornada do ano anterior. A dor da traição havia desaparecido, substituída pela gratidão pelo que restava. Eu tinha minha filha, minha saúde, meu consultório e, agora, um relacionamento com alguém que realmente valorizava a família. O divórcio me forçou a redefinir minha compreensão de família. Não como uma estrutura rígida de mãe, pai e filho, mas como pessoas que apareciam constantemente, que se escolhiam diariamente por meio de ações, em vez de mera biologia ou documentos legais. Amber havia feito sua escolha, e, embora eu ainda não conseguisse entender como alguém poderia se afastar de um filho, eu havia feito as pazes com isso. Sua perda havia se tornado o ganho de Lily de muitas maneiras. Nossa filha estava cercada de pessoas que priorizavam as necessidades dela, que moldavam suas vidas em torno do bem-estar dela, em vez de esperar que ela se adaptasse ao deles. Quando apaguei as luzes e me preparei para dormir, senti-me pronta para a visita de Amber. Não ansiosa nem irritada, apenas calmamente determinada a manter o ambiente estável e amoroso que Lily merecia. Alguns casamentos não foram feitos para durar. Algumas traições não podiam ser perdoadas. Mas a família que eu construí das cinzas daquele relacionamento rompido era algo pelo qual eu lutaria todos os dias da minha vida.